Como você sabe que realmente tem o Espírito Santo? Bem, quero te dar 7 sinais bíblicos que demonstrarão de uma vez por todas que você tem o Espírito Santo. Então, se você já duvidou ou se perguntou sobre a presença do Espírito Santo em sua vida, ou se conhece alguém que se pergunte se tem o Espírito Santo, esta mensagem é para você. Estas verdades solidificarão essa revelação em seu coração de uma vez por todas. O primeiro sinal do Espírito Santo em sua vida é este: confiança na salvação. Romanos 8 diz: porque o seu Espírito se une ao nosso para afirmar que somos filhos de Deus. Muitos crentes duvidam ou se perguntam se tem ou não a presença do Espírito Santo em sua vida. Eles fazem perguntas como: eu realmente recebi o batismo do Espírito Santo? Ou o Espírito Santo me deixou por algum erro que cometi? A maravilhosa verdade que a Escritura nos dá é esta: quando o Espírito Santo faz morada no indivíduo, essa é a pessoa que recebeu Cristo como Senhor. Então, o Espírito Santo começa a trabalhar para afirmar a verdade, que você pertence a Deus. O Espírito Santo é quem nos convence de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é essa voz, essa certeza, esse selo de promessa sobre nós que nos diz que de fato pertencemos a Deus. Assim, a confiança em sua salvação é prova, é sinal de que o Espírito Santo habita em você. Agora, entendo que isso pode fazer alguns crentes ficarem um pouco nervosos, porque ao ouvir isso, aqueles de vocês que se perguntam: eu tenho a presença do Espírito Santo? Podem se dizer: bem, eu me pergunto se tenho a presença do Espírito Santo e, portanto, provavelmente não tenho a presença dele. Mas na realidade, não é tão simples. Veja, enquanto o Espírito Santo constantemente nos fala e nos afirma que somos verdadeiramente filhos de Deus, o inimigo também nos fala. O inimigo também semeia sementes de dúvida. Então, essa medida de bem, eu tenho dúvidas e, portanto, não pertenço a Deus, não é uma boa medida de todo, porque há uma guerra, há uma batalha. Agora, para entender essa batalha, é preciso olhar para o que a Bíblia nos diz sobre o Espírito Santo e a nossa identidade como filhos de Deus. Em Romanos, capítulo 8, verso 16, está escrito que o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que, mesmo diante das dúvidas e incertezas, temos uma confirmação interna da nossa filiação divina. O Espírito Santo, que habita em nós, nos assegura que pertencemos a Deus. É importante lembrar que a presença do Espírito Santo em nossa vida também é acompanhada por frutos. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, descrevem o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estes são sinais tangíveis da presença do Espírito em nossa vida. Portanto, ao invés de nos focarmos nas dúvidas que o inimigo semeia em nosso coração, deveríamos observar a nossa vida e verificar se essas qualidades estão presentes e crescendo. Isso não quer dizer que seremos perfeitos ou que não teremos dias difíceis, mas sim que na jornada com Deus, essas qualidades se tornarão cada vez mais evidentes. É fundamental compreender que o inimigo usa a dúvida como uma ferramenta para nos afastar da verdade de Deus. Efésios, capítulo 6, verso 11, nos exorta a nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso implica estar enraizado na palavra de Deus, conhecendo a verdade que ela nos revela sobre quem somos em Cristo. Quando conhecemos a verdade, somos menos suscetíveis aos ataques do inimigo. Além disso, devemos nos lembrar que a fé é uma jornada. Nem sempre teremos todas as respostas de imediato, mas podemos confiar que o Espírito Santo está trabalhando em nós, nos conduzindo para uma compreensão mais profunda de quem somos em Cristo. Então, se você já se perguntou se tem o Espírito Santo, lembre-se,
A presença do Espírito Santo em sua vida é confirmada pelo testemunho interno de sua filiação com Deus, pelos frutos do Espírito manifestos em sua vida e pela fidelidade de Deus em cumprir sua promessa de habitar em você. Portanto, descanse na verdade de que você é amado e aceito por Deus, e permita que o Espírito Santo o conduza em sua jornada de fé. Agora, o segundo sinal do Espírito Santo em sua vida é o poder para testemunhar. Em Atos 1:8, Jesus disse aos seus discípulos: "Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Quando o Espírito Santo habita em você, ele lhe concede o poder para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com ousadia e autoridade. Este poder não vem de sua própria habilidade ou conhecimento, mas do Espírito Santo que habita em você. Ele capacita você a falar com coragem sobre a salvação que está disponível em Jesus Cristo. Se você se encontra compartilhando sua fé com outras pessoas e vendo vidas transformadas pelo poder do Evangelho, isso é um sinal claro de que o Espírito Santo está trabalhando em sua vida. O terceiro sinal do Espírito Santo em sua vida é a convicção do pecado. Jesus disse em João 16:8: "Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Quando o Espírito Santo habita em você, ele revela pecado em sua vida e o convence a se arrepender e se voltar para Deus. Se você se encontra sendo sensível ao pecado e buscando regularmente a purificação e o perdão de Deus, isso é um sinal de que o Espírito Santo está agindo em sua vida. O quarto sinal do Espírito Santo em sua vida é o amor por outros crentes. 1 João 3,14 nos diz: "Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte." Quando o Espírito Santo habita em você, ele produz em você um amor genuíno e profundo pelos outros crentes. Isso se manifesta em cuidado, apoio, encorajamento e serviço aos outros membros do corpo de Cristo. Se você se encontra amando os outros crentes de forma prática e sacrificial, isso é um sinal de que o Espírito Santo está vivo em você. O quinto sinal do Espírito Santo em sua vida é a busca pela santidade. 1 Tessalonicenses 4:7-8 nos diz: "Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, quem rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo." Quando o Espírito Santo habita em você, ele o capacita a viver uma vida santa e separada do pecado. Ele lhe dá o desejo e o poder para viver de acordo com os padrões de Deus. Se você se encontra lutando contra o pecado e buscando viver uma vida santa, isso é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando em você. O sexto sinal do Espírito Santo em sua vida é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22-23 nos diz: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio." Quando o Espírito Santo habita em você, ele produz em você essas qualidades cristãs. Elas se manifestam em seu caráter e em suas ações, e são evidências tangíveis da presença do Espírito Santo em sua vida. Se você se encontra crescendo em amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, isso é um sinal claro de que o Espírito Santo está vivo em você. O sétimo sinal do Espírito Santo em sua vida é o testemunho do Espírito. Romanos 8:16 nos diz: "O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus." Quando o Espírito Santo habita em você, ele testemunha com seu espírito que você pertence a Deus. Ele lhe dá uma certeza interior de sua filiação com Deus. Isso traz uma profunda paz e segurança em seu relacionamento com Deus. Se você se encontra tendo essa certeza interior de sua filiação com Deus, isso é um sinal claro
de que o Espírito Santo está ativo em sua vida. Portanto, se você se perguntou se tem o Espírito Santo, examine sua vida à luz desses 7 sinais. Se você vê evidências desses sinais em sua vida, então pode ter confiança de que o Espírito Santo habita em você. Permita que ele continue a trabalhar em você e a capacitá-lo a viver uma vida que glorifica a Deus. Evidência de falar em línguas, um amor por Jesus, conhecimento da verdade e santidade. Então, deixe-me perguntar: você carrega algum desses marcadores em sua vida? Talvez você esteja faltando em algum, talvez esteja trabalhando em algo, você pode estar desenvolvendo alguns, e isso está bem. Enquanto houver progresso, o Espírito Santo está trabalhando. Então, se você tem esses sinais em sua vida, não precisa se preocupar. Pare de duvidar. Pare de se preocupar. Se você não tem nenhum desses sinais em sua vida, acredito que é hora de você se encontrar com Jesus. E acredito que é hora de você se encher verdadeiramente com esse Espírito Santo. Porque quem encontra Jesus recebe seu Espírito. É tão simples assim. Na salvação, você recebe o Espírito Santo. Então, se você não tem certeza de estar salvo, talvez duvide da sua salvação. Eu quero orar com você agora. Você tem que entender que você não é salvo por uma oração. Você é salvo por uma pessoa. A oração nunca salvou a alma. Só Jesus salva. Então, enquanto você repete depois de mim agora, você não está sendo salvo por esta oração. Isto não é um rito e você não terminou só porque ora esta oração. Este é apenas o ponto de partida. Tudo o que estou fazendo é guiá-lo a se render a Jesus. Mas você realmente tem que se render a Ele. E quando você fizer isso, Ele te encherá com seu Espírito Santo. Talvez você seja um crente e tenha algumas dúvidas. Talvez você seja alguém que nunca recebeu Cristo, ou talvez seja alguém que fez isso em algum momento, mas nunca viu essa fruta manifestar-se. Então duvida se essa verdadeira experiência de conversão é real em primeiro lugar. Bem, vamos acabar com isso. Vamos resolver o assunto agora mesmo. Vamos a Jesus. Vamos a Ele juntos. Eu vou falar com Ele agora mesmo e quero que você fale comigo. E Ele vai te ouvir. Ele está te olhando agora mesmo. Ele está te ouvindo agora mesmo. Ele te vê, Ele te ouve, Ele te ama. Ele está te chamando. Você não está vendo isso por acaso. Vamos orar e repetir depois de mim e dizer isso de coração. Diga: querido Senhor Jesus, venho a Ti como pecador e peço perdão pelos meus pecados. Lava-me no Teu sangue, faz-me novo. Não entendo tudo, mas me volto para Ti agora. Preciso da Tua ajuda, Jesus. Perdoa-me, salva-me e seja o meu Senhor. Estou entregando tudo agora. Vou Te seguir em Teu nome. Eu oro. Amém. Bem, isso é tudo pela lição e pela oração. E se você orou isso, estou muito feliz. E estou tão feliz que pudemos experimentar isso juntos. Você acabou de entregar seu coração a Jesus. E se você realmente orou sinceramente, para que do fundo do seu coração e realmente se aproximou de Deus, e realmente veio a Ele com sinceridade, acredito que Ele te ouviu. Agora, trabalhe na sua salvação com Ele. Ele fez tudo o que precisava ser feito para te salvar. Apenas se aproxime dele e siga em direção a Ele.